Olá, bora lá para mais um dia. Bom dia! Já acordou? Está feliz com Jesus? Vamos lá para a mensagem da palavra do Senhor para os nossos corações esse dia? A palavra de hoje se encontra em Jó 42, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu falarei e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Glória a Deus, palavra gloriosa, muito conhecida, que fala de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, ele servia a Deus, ele adorava a Deus em primeiro lugar. Até que um dia o inimigo chegou perante Deus e pediu para tocar em Jó, para tocar em tudo que Jó tinha. Mas Deus permitiu que tocasse, mas não falou que não era para tocar na carne dele, tirar a vida dele, que a vida dele tinha que ser poupada. E a partir do momento ali, o inimigo começou a perguntar para Deus: ele te adora porque ele é rico, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Eu quero ver se o Senhor deixar eu tirar, se ele vai continuar a mesma pessoa te adorando, te exaltando. Deus falou: pode ir, mas poupa a vida dele. E nisso então, Jó, ele começou a perder tudo. Ele perdeu primeiramente os filhos, depois os bens, os bezerros, tudo. Depois veio uma enfermidade na carne dele, né? Aquela enfermidade era muito dolorida, que ele pegava um caco de telha e se coçava de tanta dor que ele não estava aguentando mais. Aí o inimigo usa até a esposa dele, amaldiçoa esse Deus e morre, porque ela estava vendo o sofrimento que ele estava passando, ele já tinha perdido tudo. E pela gente acompanhar todos os capítulos e os versículos do livro de Jó, fala que Jó, ele não blasfemou contra Deus, mas só que ele se lamentava muito. Ele, ele assim, não estava assim, querendo passar pelo que ele estava passando, ele estava se lamentando muito nas palavras dele aqui. No capítulo 16, ele fala que ele acusa os seus amigos, né? E ele fala no 20 assim, ó: Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem como o homem pelo seu próximo, porque passarão poucos anos e eu seguirei o caminho por onde tornarei. Ele estava ali se lamentando, ele estava vendo que ninguém estava ajudando ele, porque assim ele estava perdendo tudo, ele estava sentindo a dor na carne, porque ele era ser humano. Então ele não blasfemou contra Deus, mas ele estava indignado pela situação que ele estava passando. Ele estava ali se lamentando e ele falava e alguns ele repreendia Jó, falava para ele. Aí ele não se conformava do que ele estava passando, mas ele não deixou de adorar a Deus. Ele não abandonou Deus na hora da dor. Ele foi fiel ali, por mais que ele estava na dor. Muitas das vezes a gente questiona, fala, se lamenta pelo que nós estamos passando. Porque nós somos seres humanos, dói. Mas ele não blasfemou contra o Senhor. Então, por tudo que ele estava passando ali, ele estava se lamentando, ele falava que ele não era nada, ele falava que tudo que ele estava perdendo, que ele não tinha mais sentido de nada. Mas mesmo assim, ele olhou para o céu e falou que eu bem sei. Aí ele se arrependeu do lamento dele, no capítulo 42, que fala o arrependimento de Jó. Aí ele começou a entender, ele começou a fazer essa oração para o Senhor. Bem eu sei que tudo o Senhor pode, somente o Senhor pode. E eu também sei que todos os teus pensamentos
Não pode ser impedido. O que Jó estava falando para Deus ali? Que ele deveria passar aquilo que ele tinha que passar, não era outra pessoa. E que nada ia ser impedido, porque era da vontade do Senhor ele passar por aquele vale, ele passar por aquela prova, que ele perdeu tudo. Mas ele ficou ali, mesmo sem força, ele se lamentava pela vida dele, pela situação dele, mas não blasfemava contra o seu Deus. E ali ele falava: quem é este conhecimento que encobre o conselho? Ele estava falando para Deus, ele estava se arrependendo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Olha que coisa mais linda. A partir do momento que Jó estava na prova, ele estava vendo o Senhor de perto. Ele estava vendo o Senhor de perto. Ele falou assim: agora os meus olhos te veem. Ele tinha tudo, ele era um homem servo fiel, ele fazia oferta pelos deles, ele entregava ao Senhor oferta pela toda a sua família, ele pagava o preço pela toda a sua família, pelos seus amigos, ele buscava o Senhor, ele dava a renda dele para o Senhor, ele colocava o Senhor em primeiro lugar. E aí na hora que ele viu que ele começou a passar tudo, ele começou a se lamentar. Mas aí foi nessa hora que ele viu o Senhor de perto. Ele entendeu que aquele processo que ele estava passando era um processo que ele deveria passar. E muitas das vezes na nossa vida, eu e você, nós não queremos enfrentar o processo da dor, né? Ali ele questionava com os seus amigos que ninguém estava ajudando ele, ninguém estava estendendo a mão para ele. Até que ele viu que tudo ele tinha que passar sozinho. Tem coisas que eu e você temos que passar somente nós e Deus, você e Deus. Então não tenta questionar, não tenta se lamentar, porque na hora de Deus é Deus que está permitindo eu e você passar. E ali Jó, ele entendeu. E no 7 começa a restauração de Jó. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz e Tamanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O que Deus estava ali? Repreendendo os amigos de Jó, falando que ele não era reto como Jó. Porque na hora que Jó precisou, os amigos dele não precisou e começou a blasfemar contra Deus. Começou a falar, cadê o Deus de Jó? Cadê o Deus de Jó? Aí Deus pediu, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto para vós, e o meu servo Jó orava por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos traste conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, o que Jó estava fazendo ali? Deus, ele ficou irado com o pecado dos amigos de Jó, porque Jó blasfemava contra Deus, se irava pelo processo que Jó estava passando. E os amigos ali de Jó não foi fiel. Eles não entenderam que era um tratamento de Deus na vida de Jó, que Deus ele poderia restituir tudo em dobro na vida de Jó. Então, Deus ele envia esses amigos dele para levar bezerros e carneiros para fazer um holocausto na vida de Jó. Então, foram Elifaz e Temanita, Bildade, Suíta, Zofá, Mananita, e fizeram com o Senhor, lhes disseram. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, sabe quando? Quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuíam. Então vieram ele, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram e comeram com ele o pão em sua casa. E se codoeram dele e se consolavam acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e que cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Então aqui fala que Deus ele restituiu Jó em dobro. Ele deu tudo em dobro a partir do momento que ele estava orando pelos amigos dele. Os amigos dele, na hora que ele precisou, não estavam ali com ele. Ele passou aquele processo sozinho. E ainda deles não estar com Jó, eles ainda falavam coisas que não era reto aos olhos do nosso Pai. Por isso que Deus enviou os amigos, os que foram inimigos dele, na verdade, para abençoar Jó. Olha o que Deus faz. Você está entendendo a palavra?
Deus, ele vai usar o teu inimigo, ele vai usar as pessoas que não gostam de você para te abençoar. Ele vai usar porque todos vão ter que ver Deus na tua vida. Você está entendendo a palavra aqui? Então Deus usou os amigos dele a partir do momento que ele estava orando. Jó, ele tinha um coração reto, ele estava orando. Independente da dor dele, ele estava orando pelos amigos dele ainda. E através dessa oração que Deus livrou os amigos dele da ira e pediu para os amigos dele abençoar ele. Então se prepara, toma posse que pessoas vão vir te abençoar. Então começa, o teu papel, a tua parte é orar por eles. Abençoa eles, abençoa quem te maldizem, abençoa quem são os seus amigos, quem são os seus inimigos, quem não gostam de você, quem falam mal de você. Abençoa, porque Deus, ele vai te honrar lá na frente. Deus, ele deu tudo em dobro, ele deu filhas para ele de novo, ele deu bezerros, ele deu 1000 juntas de bois, ele deu muitas riquezas para Jó. Porque Jó, ele foi fiel. Ali na hora da dor, ele não estava se lamentando por causa da riqueza. Ele estava sentindo a dor na carne. Ele passou a dor na carne daquela enfermidade. Ele perdeu os filhos, que é os bem mais precioso. Ele perdeu todos os animais dele. Então, se fosse olhar nos dias de hoje, muitas das vezes a gente não queremos agradecer, nós queremos só se lamentar pelo que nós estamos passando, sabe por quê? Nós não conseguimos enxergar lá na frente a vitória que Deus vai dar. Deus, ele deu tudo em dobro na vida de Jó, e é assim que ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Então, começa a orar, ora mais, agradeça mais, porque esse processo vai passar, um dia vai ter fim, mas se você for fiel como Jó foi, Jó, ele se lamentou sim, ele falou muitas coisas aqui. Mas era por causa da dor do momento, mas ele não levantou a voz e não blasfemou contra esse Deus. Assim como a esposa dele quis que ele falasse, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele não amaldiçoou Deus, porque ele sabia que era de Deus que vinha a providência dele. E ele falou, bem, eu sei que tudo o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar desse vale. Se o Senhor não quiser, o Senhor pode também me deixar. Ele sabia que o domínio, o controle estava nas mãos do Senhor. Então que nós possamos entender nesse dia. Entenda nesse dia que tudo está nas mãos do Senhor, tudo está no controle do Senhor. Ele sabe o dia e a hora para te abençoar, para te socorrer. Então aguenta aí, aguenta a dor, aguenta o processo, que lá na frente você vai cantar o hino da vitória. E nós somos especiais, nós somos filhos de Deus. Aqui o inimigo pediu autorização para tocar na vida de Jó. Assim é na minha vida e na tua vida, o inimigo não tem poder. Tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Se está acontecendo mal é porque Deus está permitindo, mas ele vai te honrar. Porque em volta de Jó havia uma roda de fogo. Olha como que Jó era um servo fiel e adorava a Deus. Assim é nas nossas vidas. Eu creio que há uma roda de fogo em nosso redor, que o inimigo não vai nos tocar. E eu creio que nós iremos cantar o hino da vitória. Você crê? Então toma posse dessa palavra de Jó. Toma posse hoje, porque Jó, ele foi um vencedor. Jesus restituiu, ele perdeu, ele teve percas. Muitas das vezes, para nós receber a nossa vitória, nós temos que ter perca. Então, aprenda a caminhar, a entender, a viver com as percas que você já teve. Porque lá na frente Deus vai te honrar. Foi muito duro para Jó perder a família dele, perder as filhas. Mas lá na frente Deus deu filhas para ele novamente. É lógico que ninguém vai substituir o lugar de ninguém. O amor que ele tinha com as outras filhas é o amor de pai, mas Deus restituiu, Deus deu mais filha para ele. Mas nem por isso ele ficou questionando Deus. Por que Deus tirou? Por que Deus fez isso? Não. Ele se lamentava pela situação que ele estava vivendo. Ele falava que ele era um pobre pecador miserável. Que ele precisava de Deus, ele dependia de Deus. Era isso que ele estava falando. Ele se viu sozinho. A única companhia de Jó era um caco de telha. Qual que é a sua companhia? O que você está passando que você olha para um lado e para o outro e não vê mais ninguém? É nessa hora que Deus está aí com você nesse processo. Então aguenta o processo para você viver o propósito. O propósito de Deus na sua vida é grande, mas muitas das vezes nós temos que passar por este vale.
Nós temos que passar pelo fogo para ser aprovado nas mãos de Deus. Então que nós venhamos ser como Jó, fiel e justo e adorar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, que eu sei que Deus vai acrescentar novas coisas nas nossas vidas, amém? Que Deus abençoe seu dia, compartilhe essa mensagem, digita um amém, conta o seu testemunho, porque eu creio que Deus está fazendo grandes maravilhas através de nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, porque em Coríntios fala, ai de mim se eu não falar do evangelho, ai de mim se eu não falar da palavra do Senhor. E é por isso que eu estou aqui. O único propósito meu é obedecer o nosso Pai e te entregar a mensagem do dia para o seu coração. E que essa mensagem venha queimar, venha arder no teu coração e que você venha contar a sua vitória. Mas aguente o processo, que Deus é contigo. Bora lá. Bora, não é para baixar sua cabeça, não. Não é para ficar deitado, não. Levanta dessa cama e vamos para a luta. Porque Deus é conosco, Ele é contigo. Que Deus abençoe, amém?